Desaplanar. Aqui entendemos saúde mental fora da caixa, uma contravenção aos checklists diagnosticadores, com ângulos que fogem dos planos. Eu sou Manuel Vicente, médico psiquiatra e autodenominado influencer de saúde mental. E junto com a convidada do dia, traremos uma visão crítica para explorar os pontos cegos daquilo que você acha que já entendeu. A partir de agora, é seguro pensar, falar e desaplanar. E hoje a gente traz uma pessoa que já esteve aqui, então agora já fica suspense no ar. Quem será dos convidados que estiveram aqui nos últimos episódios que voltou? Ela é médica psiquiatra, tem pós em endocrinologia, manja de cannabis medicinal, manja de reposição de vitamina, manja de hormônio, manja de mente, manja de cérebro, manja de corpo. É a Michele Zandonato. Olá! Muito grata de estar aqui de novo. Eu adorei que você veio de novo. É a única pessoa, na verdade, que veio 2 vezes, né? Na primeira temporada, cada dia teve um convidado. Você é a primeira que voltou. E a gente veio de rosa, as pessoas, né? Quem está ouvindo só, estamos nós dois de rosa. Vale a pena ir no YouTube pra ver os tons de rosa, porque são muito bonitos. E não foi combinado, né? Não foi combinado. Eu acho que se tivesse sido combinado, não ia dar tão certo, né? É super difícil achar camisa rosa nesse tom e a gente combinou. Pode. Fiquei feliz. Na verdade, eu tentei não repetir camisa em todos os episódios. Aí eu fui olhar assim, não, roxa já foi, eu acho que já foi roxa, foi laranja, já foi o arco-íris, vamos de rosa, então. Acertou. Pois é. E aí, hoje é um tema interessante, porque ele tem a ver até com a abertura do nosso podcast, né? Porque um dos pontos importantes para o Desaplanar, para essa abordagem da saúde mental mais moderna, mais ampliada, é trazer questionar, né? Pensar, refletir sobre os checklists diagnosticadores. Então, hoje vamos falar daquela que é a referência dos checklists, que é o DSM. Então, o DSM, a Bíblia da Psiquiatria, a gente vai entender e explorar alguns aspectos importantes e poucos falados do DSM, né? Como que você lida com o DSM na sua prática, Michele? Porque assim, a gente é psiquiatra, a gente conhece, a gente fez residência, a gente entende. Mas às vezes Mas assim, não quer dizer que a gente tá com ele aberto ali toda hora, checando os diagnósticos. A gente lembra quase tudo dos principais diagnósticos, mas o DSM acaba sendo um apoio, né? Como que você usa ele, assim, no seu dia a dia? Eu vejo o DSM mais como uma ferramenta, Uhum. né? Quando você vai construir alguma coisa, você usa ferramentas, não somente uma. Então, ela é mais uma ferramenta, eu vejo ela assim. Não é, ela dá um direcionamento, ela dá um norte, mas ela não é a Bíblia, né? Ela não resume a sua prática, ela né? não resume tudo o que você observa no paciente. Então, a gente observa que tem coisas que vão muito além do DSM no paciente, né? E tem coisas que ficam aquém. Então, você precisa procurar outras alternativas, outros meios para conseguir ajudar aquele paciente em si. Só critérios diagnósticos, às vezes, né, fica insuficiente. Eu gosto de pensar sobre isso, porque a gente acaba entrando num terreno meio espinhoso, assim, quando a gente começa a falar sobre o DSM, porque o DSM é meio que o chão da psiquiatria. Então, toda a base do conhecimento da psiquiatria, ele existe a partir do que o DSM criou. Então, o DSM é o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Então, os diagnósticos em saúde mental estão todos lá. Então, se eu estudei na faculdade, na residência ou na faculdade, como que trata transtorno bipolar, em algum momento teve que consultar o DSM e falar assim, mas o que é transtorno bipolar? O que é uma síndrome do pânico? O que é um transtorno de ansiedade? A gente sempre acaba voltando para lá, né? E claro que na medicina baseada em evidências é relevante ter esse consenso, mas ao mesmo tempo tem vários médicos de alta categoria, vários pesquisadores importantes que veem várias problemáticas no DSM, né? Então, eu sinto que a psiquiatria acaba ficando nesse ponto complexo entre a gente buscar se validar, buscar ser cada vez mais uma ciência precisa, baseada em evidências, mas, ao mesmo tempo, os conceitos do que a gente trata está sendo discutido ainda, né? Não tá fechado, não terminou a conversa, né? Para ser bem sincera, eu acho que isso nunca vai fechar. Uhum. Porque cada indivíduo
ela é uma complexidade tão imensa que seria... Eu não vejo como possível você categorizar tudo isso num livro. Uhum. E um outro ponto é que esse livro, ele tem que servir para muitos interesses. Tipo, a gente tem o nosso interesse como médicos de ter um guia clínico. Então, eu quero oferecer um tratamento, eu preciso de um guia, aí ele é meu guia. Mas o pesquisador, ele precisa de um outro guia que é para fazer pesquisa. Aí, as necessidades dele como pesquisador é que o diagnóstico seja ultra preciso, que seja mais fechadinho possível. Quanto mais preciso for, quanto mais critérios tiver, melhor para o pesquisador. Para a gente já não. A gente já quer saber da utilidade clínica disso. Aí tem o juiz também quer bater o martelo, quer pagar o INSS. Vai pagar ou não vai pagar o benefício para a pessoa? Então você começa a ter vários interessados, e aí a forma como o DSM for se organizando, ele vai contrariar ou atender a alguma necessidade dos vários usuários desse livro, né, dessa referência. E aí é interessante se lembrar que, tipo, tem o DSM e tem outras classificações, né? Você tem a CID, que é a classificação da OMS. Você A tem... CID está bem correlacionada com o DSM, né? Aham, é um outro livro, ele é um outro livro, ele é feito por uma outra editora, ele tem uma outra programação, mas eles costumam andar juntos. Vez ou outra que eles têm um detalhezinho conceitual separado, mas tem um outro livro também. Então, a gente usa aqui no Brasil, na verdade, os códigos do CID. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque a gente usa os diagnósticos do CID em todo atestado, em todo lugar, mas quando nós vamos estudar de verdade é no DSM. Porque clinicamente o DSM, ele é mais palpável, né? Ele explica melhor, ele tem um texto melhor, né? Ele é um... O DSM, é o que eu falei, eu vejo ele como uma ferramenta. Quando a gente vai laudar um paciente, por exemplo, é impossível você não necessitar do DSM ou escrever, até por uma intuição de tudo que você já estudou, né? Baseado no DSM. Mas na hora de avaliar o paciente, ajudar ele, né? Dar um tratamento, eu acho que a gente precisa ver ele em outros aspectos que às vezes o DSM não aborda tanto. A espiritualidade, por exemplo, é uma delas. Né? Não, As lá não vai ter nada crenças, disso. pois é, as crenças do paciente direcionam muito como ele funciona no dia a dia. Uhum. É muito diferente um paciente evangélico de um paciente do candomblé, por exemplo. Um ateu. Eles vão lidar com algumas situações de uma maneira completamente diferente, vão acreditar, às vezes, em alguns sintomas completamente diferentes. Então, se eu não entendo aquele meu paciente, se eu não consigo enxergar ele naquele contexto, como que eu vou ajudar o paciente? O DSM não entra nessa questão. O DSM, ele surgiu, eu tava dando uma olhada na história da criação dele, e eu entendo que é muito relevante, assim, pra gente mergulhar nessa história, até porque tem várias versões da história do DSM, cada um conta uma história, sabe? Tem uma história oficial, tem a história dos bastidores, tem coisa que não foi escrita, é meio complexo até de estudar, mas ele veio num momento em que era pós-Segunda Guerra ali, então os Estados Unidos tinham que se organizar, né? O DSM, já tinha saído o DSM-1, DSM-2, eles eram basicamente muito influenciados por psicanálise. Então, eles traziam muita coisa de psicanálise no meio, tinha neuroses, então reação neurótica. Eles usavam termos muito da psicanálise, a psiquiatria americana era bastante psicanalítica, né? A Europa tinha tido a guerra, então a produção europeia de conhecimento ficou meio parada por causa da guerra mesmo. Agora eles se dizem atemporais, né? Mas aí a gente percebe ainda bastante resquício, assim, da psicanálise. Ainda tá, né? Ainda tá nas entrelinhas, né? Muito. Ainda tá os transtornos de personalidade, borderline, narcisismo, são todos termos da análise. E lá no DSM-1 e 2, a psicanálise dominava muito. E aí chegou o DSM-3 e eles tinham essa ideia de perceber que como os critérios diagnósticos eles eram meio pouco definidos, o tratamento ficava da cabeça de cada um.
Então, aí surgiu uma primeira demanda. Gente, a gente tem que todo mundo falar a mesma língua, vamos dar o mesmo nome para a mesma coisa. Vamos reunir aqui, definir esse negócio, para a gente ter um fio condutor dos nossos tratamentos. Porque antes não tinha um fio condutor preciso, né? Existia já o eletrochoque, já acontecia, a eletroconvulsoterapia já tinha, que era um tratamento que pegava tudo. Aí você começou a ter os primeiros remédios, começou a ter clorpromazina, Plictil, uns sedativos, primeiro antipsicótico, foi surgindo. Eles meio que pegavam tudo também. Então, cada um ia fazendo de um jeito e não tinha um fio condutor tão claro. E aí se reuniram para fazer o DSM-3. Aí o DSM, que é mais parecido com esse de hoje em dia, é o DSM-3, que foi muito mais criado em consenso do que numa pesquisa específica. Então, ninguém tem uma descoberta assim, olha só, gente, fizemos uma pesquisa, agora tá tudo claro, fizemos um levantamento aqui, ó, pesquisamos várias culturas, fomos lá na Índia, vimos como que é a Índia, fomos aqui nos Estados Unidos, pra gente poder definir transculturalmente doenças válidas. Não, foi um consenso da psiquiatria americana que falou, é assim a partir de agora. É assim. Tem menos psicanálise, tem mais termos que remetem à doença, que remetem a um processo mais médico, então queria se aproximar do médico, das outras especialidades, e fez o DSM-3. E quem gostou, gostou, quem não gostou, reclama pro 4. E reclamaram. E estamos no 5. Estamos no 5 revisados já, né? 5 revisado. Estamos no 5 revisados. Pois é. E aí eu acho legal, porque essa é uma tentativa muito antiga. Você lembra daquela história dos humores lá da Grécia, que tenta Sim, a Billy Billy Negra. Negra, não sei quem. Então, você tentava ver quem que acumula... Conforme os humores, os líquidos do seu corpo, talvez você vai ter que fazer uma sangria para se ver livre de uma determinada doença. Então, a gente estava tentando fazer essa distinção já há séculos, né? E não conseguia. E agora a gente tem uma sensação de que está tudo fechado, mas na verdade ainda está em construção, porque muito é consenso. Uhum. E as síndromes mentais sempre existiram, né? Então a gente percebe aí durante a história essa procura, essa busca por tentar descrever aquilo que eles estavam vendo, né? Então a grande maioria dos transtornos mentais foram descritos assim. Você observa uma alteração numa pessoa, depois você pega uma outra pessoa que tem alterações parecidas, e aí eles começaram a fazer a descrição desses sintomas e começar a juntar, né, em grupos, vamos dizer assim, para dar um diagnóstico específico. E foi assim que foi. Agora estamos aí com mais de 200, quase 300. Não, a gente teve até essa dificuldade de encontrar um número certo, né? Porque a gente chegou com mais de 250, quase 300 diagnósticos. Dados pelo DSM-5. Pelo DSM-5, só que se você for contar os especificadores, né, os detalhes, então tem diagnóstico de dependência alcoólica, abstinência alcoólica, com ou sem sintomas psicóticos, ou sem, cada um é um diagnóstico diferente. Se for contar todos os especificadores, o número cresce bastante. Mas já passamos de 250, a gente encontrou que era quase 300, mas né, eu acho engraçado, porque é o tipo de informação que deveria vir na contracapa, né? Sim. Deveria vir assim, olha, aqui estão listados isso. X diagnósticos, não tem. Então é uma quantidade bem grande de diagnóstico. E beira aí os 300 diagnósticos. E agora teve o DSM-5 revisado, que não teve uma mudança tão grande em número de diagnóstico, né? Não teve uma mudança tão grande em quantidade. É importante a gente pensar nesse número, porque assim, as pessoas acreditam que o psiquiatra atende só depressão, ansiedade e, na maioria das vezes, gente louca, né? Porque é assim que as pessoas denominam isso. E, na verdade, a gente tem uma gama infinita de transtornos mentais aí que a gente lida diariamente e que é muito pouco falado também, né? Então, já é pouco falado os que são mais comuns, como a depressão, bipolaridade. Imagina os diagnósticos mais específicos mais e pequenininho, específicos, né? então... Isso traz, eu entendo que é legal a gente trazer como que a medicina dá diagnóstico. Porque esse é um ponto que foge às vezes. Tipo, a psiquiatria deve seguir os princípios da medicina, né? E aí que diagnóstico é um processo que tem etapas. Então, a gente tem a primeira etapa, que é diagnosticar o sintoma. Então, você está com febre?
Febre? Será que é febre ou não é febre? Eu pego o termômetro, vou lá e diagnostiquei. Na verdade, se for febre, a gente chama até de sinal. A gente não chama nem de sintoma. Sintoma é o que a pessoa sente. Então, dor é um sintoma. Febre dá para medir, então é um sinal. Então, a gente tem os sinais e os sintomas. A pessoa pode estar tossindo, espirrando, tudo isso são sintomas. Eu gosto, Michele, de falar isso, porque quando a pessoa chega, né, eu pergunto, qual que é o seu diagnóstico? Que diagnóstico você já teve? Ansiedade. Ansiedade é um sintoma, é uma sensação. Não pode nem... É até difícil falar sintoma, é uma sensação humana. Então, todo diagnóstico de tratamento, todo tratamento, que o médico chegou lá, a pessoa chegou lá, tava mal, tá tomando um remédio. E o que que eu tenho? O que que eu tenho? Ansiedade? Se a resposta for essa, quer dizer que ainda não encontrou uma origem clara, porque ainda não está claro o que está acontecendo. O diagnóstico não foi dado ainda. Só percebeu uma sensação que a pessoa tem, né? Um sinal. E a gente vê isso direto, Não, e as né? pessoas falam, eu sou ansiosa. As pessoas não são ansiosas, elas estão ansiosas. E precisa, né, diferenciar muito isso. Ninguém é ansioso por si só. A pessoa está com uma ansiedade patológica, ou seja, uma ansiedade além do normal que talvez precise ser medicada, talvez não. Né? Mas ela está, não é, né? E esse é um ponto importante que diferencia a psiquiatria das outras especialidades, porque, tipo, ansiedade é uma sensação humana normal. Todo ser humano saudável tem ansiedade, você tem ansiedade, a gente tem que ter medo, ansiedade, raiva, tristeza. São sensações humanas. Saudade, são todas sensações, são desconfortáveis, mas existem dentro do normal. E aí, de repente, eu pego essa sensação, ansiedade, e denomino ela de sintoma. Sabe? Parece que ela fica mais próximo de mancha de catapora do que de uma sensação humana. E não era... Isso é muito complicado, né? Mas sim, eu vejo como sintoma quando está muito intenso ao ponto de atrapalhar a vida da pessoa. Né? Porque a ansiedade natural, por exemplo, a gente só atravessa uma rua sem ser atropelado por conta da ansiedade. A ansiedade faz com que a gente planeje ali o risco e saiba a hora certa de atravessar. Você tem que ter um medinho do carro bater. Esse é a ansiedade. A ansiedade é esse medo, Isso causa uma ansiedade. Isso é uma ansiedade. E as pessoas não param para pensar nisso. Isso é ansiedade. Então, a ansiedade é importantíssimo para nossa sobrevivência. Né? Agora, quando ela está atrapalhando, por exemplo, eu tenho uma atividade importante, sei lá, a apresentação de um trabalho daqui a um mês. E eu já fico com insônia agora, porque eu não consigo parar naquela apresentação. Aí é outra questão. Mas aí a gente entra num ponto que filosoficamente me incomoda, porque a pessoa sente ansiedade por causa da prova. E aí ela pode caminhar no caminho, né, de chamar essa ansiedade de sintoma. Se é um sintoma, onde que eu resolvo meus sintomas? Onde que eu vou? Eu vou lá eu vou num profissional, eu vou num médico, eu vou num psicólogo, eu vou em alguém para essa pessoa intervir em mim. Se ela tiver acesso a um psicólogo, que alegria, que felicidade. Mas a verdade é que é muito mais acessível o remédio no Brasil e no mundo. É muito mais simples dar um comprimido do que conseguir acesso a um bom profissional. Então, o comprimido é mais barato. Economicamente, ele faz mais sentido de você intervir com um comprimido do que de perceber que o problema não é uma disfunção no seu corpo, não é uma falta de um elemento, não é que nem diabetes. É a forma como você lida com as situações da vida. Então, se eu lido com prova de uma forma catastrófica, se eu tenho prova como a resposta para minha vida, se minha vida está nessa prova da OAB, se minha vida está nessa prova de matemática, se eu coloco prova desse jeito, se minha mãe vai me bater quando eu não for mal na prova, se eu vou apanhar em casa quando eu for mal na prova, vai ter toda uma situação, é natural que surja um medo. E aí a gente começa a ter uma linha tênue que é de começar a denominar essas experiências de desadaptação, de dificuldade das pessoas, de lidar com o mundo, com a realidade, com elas mesmas, e passar a colocar isso num campo da doença. E isso traz um problema que eu paro de questionar essa própria estrutura cultural e fico denominando o problema dela de sintoma. E aí, para
febre, eu dou antitérmico. Para dor, eu dou analgésico. Para ansiedade, eu dou ansiolítico. E é nessa viradinha de chave que a gente consegue medicalizar a vida, tendo como argumento e sustentação um arcabouço teórico, um livro para sustentar essa base de intervenção, né? Quando você percebe isso em algum paciente, você chega de falar pra ele ou você medica quando ele reclama? Eu falo sempre. Eu falo sempre também. Sempre. Eu falo, olha, vamos esperar a prova da OB passar, por exemplo, né? E depois a gente vê o que vai sobrar de sintoma para realmente a gente entender o que está acontecendo com você. Porque é natural que a pessoa fique ansiosa. Ou falar ou colocar para a pessoa com clareza que, veja, não tem. Você pode usar essa medicação, que nem quando eu tô com dor nas costas, eu tomo dipirona, porque alivia. Que bom que existe. Nossa, gratidão. Fazer uma oração para quem inventou esse remédio. Que bom que ele existe. Mas entenda que ele não está resolvendo um problema efetivo no seu funcionamento do seu corpo. Então, se eu tô com dor nas costas, eu tenho que ver minha ergonomia, eu tenho que me alongar, eu tenho que me exercitar, eu tenho que trabalhar, entender o que causou essa dor. E da mesma forma, se eu tenho ansiedade, eu tenho que entender como eu estou me comportando, encarando as situações que me deixam dessa forma. E o mesmo vai valer para tristeza, para raiva, para sentimentos humanos que podem, sem querer, virar um sintoma de uma hora para outra. A gente começa a mudar esse termo, né? E aí, continuando a história, né? Então, continuando, como que a medicina faz? A medicina normalmente pega os sintomas, junta tudo num globinho, assim, junta numa listinha. Então, a listinha de sintomas que formam uma síndrome. Então, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. A gente ficou ouvindo isso o segundo ano inteiro de faculdade, ficou ouvindo só isso. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Porque aí tem síndrome gripal, tosse, espirro, febre. Síndrome gripal. Aí você tem síndrome colestática. Síndrome colestática é uma que dá no fígado, que o fígado fica mais... Que é porque a pessoa tem um fígado, tá com algum problema no fígado, nas vias biliares ali não tá filtrando bem, aí fica amarela, tem coceira. Ela tem todo um conjunto de sintomas, mas a causa mesmo, o diagnóstico verdadeiro, o diagnóstico da doença, o diagnóstico nosológico, ele é específico, né? Então, tosse, febre, espirro, pode ser gripe, pode ser covid, pode ser um monte de coisa, pode ser influenza, pode ser um monte de questão. E aí a gente cai num novo desafio para o psiquiatra, né? Porque a grande maioria das doenças clínicas tem um exame. Uhum. Ou é um exame de sangue, ou é um exame de imagem, ou é um exame de urina. E na psiquiatria a gente tem o quê? Pois é. A gente tem um exame clínico. Né? Então, geralmente o paciente chega, a gente dá um diagnóstico, o paciente fala, mas doutora, não vai pedir uma tomografia do crânio? Cadê o teste pra saber se você tá falando a verdade? Como que você sabe que você não errou? Não tá alterado meu sangue, minha ansiedade, a gente não vê aqui dosada de alguma maneira, né? Ou então minha tristeza, minha insônia, sei lá. E não tem. O exame é clínico, né? O que é esse exame clínico? É a gente observar no paciente, através do relato dele, às vezes de familiares juntos, na observação do próprio paciente, esses sinais e sintomas que a gente, na clínica, veria de outra maneira, igual a febre. A gente pega o termômetro, vai lá e afere a febre daquele paciente. Na psiquiatria, a gente não tem algo material, né? Então, a gente vai olhar isso no paciente, na observação do paciente. E a gente vai observar coisas que não são palpáveis, e as pessoas acham isso muito subjetivo. Uhum. E realmente em grande parte, subjetivo. Tem uma subjetividade implícita, Tem né? uma subjetividade, mas assim, fica mais subjetivo quando a gente não sabe aquilo que a gente está pesquisando ou analisando no paciente, porque é tão nítido quando o paciente traz uma coisa assim, ó, estou sem vontade, sem prazer nenhum na vida, assim, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho vontade de levantar. Você sabe exatamente o que o paciente tem. Isso não é subjetivo, ele está relatando uma anedonia clássica, a gente sabe exatamente o que ele tem. Então, não é subjetivo, é objetivo, mas a gente precisa esmiuçar muito o paciente, e quem vê de fora e não é da área, olha isso e acha subjetivo. Pois é porque, na verdade, tem misturado dentre os conceitos e os vários diagnósticos, fica muito misturado alguns critérios como esse. Então, falta de prazer, né? Falta de energia. Vamos colocar
diminuição da necessidade de sono. Esse é o mais objetivo, que dá de contar em horas. Quanto você está dormindo de horário? É 12 horas ou é 4? Isso é muito fácil de medir. Então, isso é um ponto bem objetivo. Esse é um critério objetivo nosso. Mas tem outros critérios, por exemplo, borderline, relações instáveis. Isso facilita, aí você dificulta. Porque o que é uma relação instável? O que é uma relação estável? Raiva inapropriada. O que é uma raiva apropriada? Vai depender até se quem está avaliando é um homem ou uma mulher. Vai depender de quanto que esse médico, esse profissional, tem equilíbrio emocional, ele. Então, se eu estou deprimido há muitos anos, se eu sou uma pessoa cronicamente depressiva, aí eu me formo, aí eu viro psiquiatra. Aí eu vou avaliar outra pessoa que está sem ver muita graça na vida, o meu nível de tolerância para essa tristeza dela, em certo grau, pode refletir a minha própria vivência meio melancólica da vida. Então, tem esse ponto da subjetividade que, às vezes, aqui a gente não sabe ainda como contornar essa subjetividade de questões estruturais mesmo, seja de machismo, seja de sociedade capitalista, seja de qualquer coisa. A gente tem uma estrutura. Eu estava vendo, por exemplo, transtorno de aprendizagem, né? O próprio conceito dele. O transtorno de aprendizagem, ele vai ser uma dificuldade, basicamente, em habilidade. A gente falou isso no último episódio. Habilidade escrita e matemática. Então, ele é específico para uma sociedade que se estrutura em torno da linguagem escrita e da matemática. Não tem esse amparo, nem esse desconforto para a falta de criatividade, para a falta de inovação. Então, eu fico atento, eu tento prestar atenção nessas nuances que a gente faz muita coisa objetiva, mas tem um ou outro que não é tão objetivo assim, que cai numa Aí entra a subjetividade do próprio indivíduo, né? A complexidade dele. Isso. A maneira com que ele foi criado, a cultura ali do local, né? Até a cultura familiar, né? O jeito de se falar. Tem muitas famílias que são mais expansivas, que falam alto, que falam rápido. E tem famílias que são, né, mais contidas, que falam calmo e lento. E isso é da subjetividade do indivíduo. Isso não é sintoma nem... E aí é muito complexo pra gente... porque aí o DSM tem uma suposição. Existe uma suposição em toda a teoria DSM-mística, desse conceito de DSM. Ele supõe que as síndromes separadas, então a gente supõe que síndrome do pânico e transtorno de ansiedade e fobia social. Fobia social é uma coisa, síndrome do pânico é outra. Nós supomos que existe um mecanismo fisiopatológico, biológico, talvez genético, um elemento interno na pessoa, no corpo dela, que faça com que o problema se apareça dessas diferentes formas. Então, quando eles criaram o DSM, eles separaram em os diagnósticos, porque eles entenderam assim, olha, essa pessoa aqui tem toque. Se ela tem toque, eu nem entendo como que é toque, não sei por que tem toque, não sei qual alteração no cérebro que tem, não sei qual genética que tem, não sei o que acontece. Eu só sei que existe gente com toque, isso não tem como negar, existem pessoas aí com toque. Aí você coloca esse diagnóstico para começar a fazer a bola rolar para os pesquisadores irem atrás do porquê que o toque existe. Então, aí eles vão atrás. Por que o toque existe? Aí eles pegaram, inclusive, e descobriram muitas coisas. 50 anos para cá, mudou muita coisa. Mas, eventualmente, pode ocorrer de existirem alguns diagnósticos perdidos ali que não têm uma base biológica tão forte. Eles não têm uma correspondência biológica tão forte e talvez a gente nem conseguisse, nem precisasse separar eles em duas entidades diferentes para fins de medicar a pessoa. Porque esse que é o grande ponto. A gente dá o diagnóstico e, a partir dele, a gente justifica um comprimido que vai agir dentro do corpo. Então, se o meu critério ele é relativo à relação da pessoa com os outros, eu posso estar medicando com um remédio que vai agir dentro do cérebro da pessoa algo que é uma demanda social e contexto. Uma casa disfuncional, uma casa bagunçada, com adultos desregulados, irá criar crianças desreguladas. É natural, isso vai acontecer.
E aí eu pegar essa criança e dar um antipsicótico para ela, para poder conter a raiva dela dentro do cérebro dela, com alterações que eu não consigo predizer com firmeza daqui a 10 anos vai acontecer, isso joga a gente num campo complicado. Importante você falar sobre isso, porque assim, eu sou especialista em TDAH, Ah, é né? verdade. E tem muitas pessoas que medicam o TDAH com risperidona. Uhum. Eu gostaria muito de falar sobre isso. Gente, Como é que risperidona pode? não trata TDAH, Como é que pode, entendeu? né? Então, a justificativa é o quê? Controlar o comportamento da criança, principalmente na impulsividade, nesses rompantes de raiva, às vezes, que ela possa ter. Isso não se medica. E aí, vamos falar de TDAH, porque a gente já fala de TDAH, porque TDAH, a gente falou de TDAH da última vez, vamos falar de TDAH de novo, porque TDAH é o que o povo tá querendo, o povo tá vendo, o povo tá... Todo mundo, mas todo mundo não, muitas pessoas acreditam que tem TDAH, né? Aí eu trouxe os criterinhos de TDAH, tudo bonitinho, listadinho aqui. Olha só isso aqui, veja bem, porque eu fico toda hora olhando os critérios, eu falo assim, gente, isso aqui parece ou não parece uma doença médica, clínica, isso aqui parece ou não parece? Se a gente olha o TDAH, ó, frequentemente não, eu peguei só os critérios de atenção. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erro por descuidos. Tá. Dificuldade em manter atenção em tarefas, atividades lúdicas. Não escuta quando alguém lhe dirige a palavra, não segue as instruções até o fim, dificuldade para organizar tarefas, atividades. Tem uma lista enorme. Me incomoda muito nos critérios de TDAH, porque o critério de TDAH, o inspetor do colégio podia fazer. Esse é um negócio que o checklist, ele ferra com a gente. Ele é complexo, porque ele foi... Um dos motivos para você ter checklist é facilitar a vida para os pesquisadores conseguirem dormir à noite, para eles conseguirem trabalhar. Então, os pesquisadores tinham que ter como operacionalizar a coisa. E aí você criou um checklist, que não precisa, obrigatoriamente, ser aplicado e ser feito por um médico ou um psicólogo em si. Então, a pessoa pode só ser treinada ali, eventualmente, pode ser um profissional treinado para aplicar um checklist, e ela começa a ticar. Opa, fechou. E aí você vai pro TikTok, também estão fazendo lista. Então, vai pros lugares, tá todo mundo fazendo uma listinha para você ver se você tem. Só que todas essas manifestações aqui, não prestar atenção, não conseguir fazer tarefa e tal, facilmente pode ser induzida por sobrecarga. Tô sobrecarregado. Eu sou mãe, eu não durmo porque eu tenho um bebê. Não é. Ela não dorme porque tem Não um bebê. foi proposital. Não foi proposital, foi espontâneo. Sou mãe, durmo porque eu não tenho um bebê. Aí eu chego, tenho que trabalhar para um monte de coisa, tenho que fazer um monte de coisa. Aí eu tenho que ler, eu tenho que fazer uma prova importante, um concurso. Aí eu tô num trabalho, mas eu quero fazer um outro concurso. Aí eu... Não é possível prestar atenção nessas condições. Você não está fazendo exercício físico. Você não está dormindo. Você está num nível de antifisiológico para o seu corpo que você vai fabricar um estado de desatenção crônica que, se eu fizer um checklist, se eu olhar, você vai fechar critério para TDAH. Uhum. Você vai ter a síndrome de TDAH em você. E é muito complexo da gente convencer a pessoa De que ela não tem. de que ela não tem. Porque ela leu os critérios e ela se E ela encaixou fecha, em e quase realmente tudo. ela fecha. Mas em quem criou essa situação? Foi a gente que inventou esse jeito aqui. É um efeito colateral. E ainda tem as escalas, né? Ainda as escalas. As escalas nada mais é do que um checklist ali. E você tem as escalas auto-aplicáveis, as escalas que a pessoa mesma aplica. E, por exemplo, aí começa a ficar mais complexo ainda. Porque você tem transtorno bipolar. Transtorno bipolar, ele pode induzir também. É um outro diagnóstico. Então, transtorno bipolar é uma outra coisa. TDAH é uma coisa, transtorno bipolar é outra. Inclusive, a mesma pessoa pode ter até as duas. Mas o transtorno bipolar sozinho, ele pode causar todos os sintomas de TDAH na mesma pessoa. A pessoa tem tudo, ela lê o TDAH, ela tem todos os sintomas. Quem tem bipolaridade pode também ter os mesmos sintomas por causa da bipolaridade. E aí o diagnóstico vai ser... Aí a gente tem que conseguir separar o diagnóstico sindrômico do diagnóstico da doença em si. E esse que é o grande desafio. Eu dizer pra você, eu dizer pra alguém, falar assim, olha, você tá desatento, isso não precisa de mim. O jornaleiro fala, a pessoa que trabalha na farmácia fala, a pessoa que trabalha na banca de jornal fala, a Seu pessoa que colega trabalha no de trabalho shopping, vai observar a que você tá pessoa que trabalha em qualquer desatento. lugar, um executivo fala, um colega de trabalho, seu chefe fala, todo mundo fala que você está desatento, sua professora fala, seu inspetor do colégio fala, qualquer pessoa fala.
Não precisa ter formação em saúde para perceber uns critérios de desatenção em si. Agora, para responder a pergunta, por que você não está conseguindo prestar atenção? Aí que a gente entra. E a gente tem que entrar mesmo. Porque o que acontece é que, às vezes, os profissionais não entram nesse questionamento. Então, você tem ansiedade, você está deprimida, você está ruim. Entendi, você está ruim, né? Você já sabia porque você veio aqui porque estava ruim. Por que você fica ruim direto? O que acontece que você deprime todo ano? O que acontece? Você tem uma... Aí, a lógica é a gente ir aprofundando o processo de diagnóstico. Sair de sintoma, entrar em síndrome e depois entrar no diagnóstico em si, na doença, no conceito, né? E aí fica aquela bagunça que a gente estava falando mais cedo. Tudo chamou de transtorno. Tudo Como é que chama pode? de transtorno. Como é que pode esse negócio? Transtorno do espectro autista. Transtorno bipolar, transtorno opositor desafiador. Todos são Transtorno de transtornos. déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tudo é transtorno. Transtorno de conduta, tudo é transtorno. Eles escolheram esse termo transtorno justamente para diz que diminui a briga. Então, assim, os psicanalistas acreditavam que a esquizofrenia, por exemplo, existia a partir de reações ao estresse da pessoa, da formação do ego dela. Então, existia a reação psicótica dela e as neuroses, que são o que a gente chama hoje de ansiedade. As neuroses acabaram sendo engolidas pelo conceito de ansiedade. Então, os psicanalistas falavam que era tudo um processo dinâmico da psique da pessoa. Aí tinha a turma que era da biologia. Então, você falava, não tem nada dessa história de psicanálise. Vem falar de psicanálise pra mim. Não, é tudo a biologia. Aí juntou todo mundo e falou assim, não se matem, vamos fazer tudo é transtorno. Foi a busca de um termo neutro. Era a busca de um termo neutro. E aí eu fui atrás, né, do conceito de transtorno, porque ele mudou pouco, desde o DSM-3, ele mudou pouco. Mas repara que coisa curiosa. O transtorno mental é uma síndrome ou padrão comportamental com sofrimento ou incapacidade a um risco significativamente aumentado de sofrimento, dor, incapacidade ou perda importante da liberdade. Além disso, essa síndrome ou padrão não deve ser apenas uma resposta esperável e culturalmente sancionada. Então, se tiver um falecimento, tá tudo bem você ficar... Se você fechar critérios de depressão após um falecimento de alguém, você não teria o diagnóstico em si. De transtorno depressivo De maior. transtorno você não vai ter um diagnóstico de depressão, né? Você está num processo de luto. Você perdeu alguém ou você foi demitido, então a gente vai entender que você não merece, que você não precisa ter esse diagnóstico, não é para você, é para outro contexto. Independente da causa original, deve ser considerado uma manifestação ou disfunção comportamental, disfunção comportamental, psicológica 2 ou biológica 3 do indivíduo. Então, repara que dentro do próprio conceito de transtorno já diz que ele pode ser uma disfunção comportamental, psicológica ou biológica. Biopsicossocial. O problema... Mas algumas podem ser só comportamentais, outras podem ser só psicológicas, pode ser basicamente ou no tronco biológica. O problema é que a gente pode começar a enfiar remédio em tudo. Então, a gente supõe que o problema comportamental ou psicológico é biológico. Porque o remédio só atua no biológico. E aí, se eu pego uma pessoa cujo problema é de uma desadaptação comportamental, por causa de um ambiente inóspito, porque ela fez uma faculdade que ela odiava. Ela odiava aquela faculdade, mas a família foi até ela fazer. E agora ela não consegue fazer uma prova sem querer sair da sala para vomitar lá fora, para ter uma crise de pânico lá no banheiro. Ela não consegue, ela não aguenta mais. Aí ela chega pra gente e a nossa conduta, o que a gente tem de acesso para realmente aliviar ela, e faz bem, é importante que tenha, é dar um remédio. Então eu tô supondo que esse sofrimento dela tem uma causa eminentemente biológica, porque se a minha intervenção é biológica, é por causa disso. E aí que isso me incomoda muito. Causa um desconforto, porque às vezes você fica nessa dúvida real. E existe muito essa crítica da medicalização, né, na área psiquiátrica. Mas aí também tem um povo, aí que tá o negócio. Aí o povo da medicalização, porque eu critico a medicalização? Claro que eu critico, eu não tomo remédio, eu quero fugir de tomar remédio, eu me esforço muito. Só que aí a galera que percebe a medicalização já vai para um outro extremo e começa a negar totalmente que todos os diagnósticos psiquiátricos existem, que não existe nenhuma doença
médica, nenhuma doença com um fator biológico forte que influencia no comportamento, nas emoções. Aí já é uma... Assim, eu não sei nem por onde começar, de tão maluco que é essa ideia. Eu sempre questiono a eles, assim, quando vem muito rebatendo a questão da medicalização. Claro que a gente precisa medicar com consciência, né? Quando é necessário. Mas como que a gente tiraria um paciente de surto psicótico, por exemplo, sem medicação? Não, aí, mas eu já fui ler, eu fui até o fim dessa história, assim, não fui até o fim porque esse negócio nunca acaba, mas Vocês estão vendo, né? Investigou a eu fundo. li um livro, eu vou fazer uma série do YouTube, eu só preciso de tempo, mas vontade eu tenho. Não, tempo eu também tenho, mas eu tô priorizando outras coisas, vamos ser claro aqui, vamos se responsabilizar pelo que a gente não faz. Eu poderia fazer, tô optando por fazer outras coisas, tá? Não é porque eu não tenho tempo, não. Então vamos lá. Eu li o Anatomia de uma Epidemia. Já leu esse livro? Já ouviu falar desse Não. livro? Anatomia de uma Epidemia, toda vez que eu publico alguma coisa que fala da biologia de qualquer diagnóstico, vem alguém trazer a anatomia de uma epidemia nos meus comentários e falar da anatomia da epidemia, que é um livro que eu li inteiro, tá todo marcadinho, bonitinho, pra eu poder fazer uma live de cada capítulo dele. Porque ele é realmente muito bom. O cara é bom. Ele tem uma argumentação muito boa que ele... É Philip Whittaker, eu esqueci o nome dele, eu esqueci o nome dele agora. Depois posso colocar até nos créditos, na descrição do episódio. Ele traz um questionamento, por exemplo, da esquizofrenia, de como que, eventualmente, os remédios em si, eles não conseguem trazer uma maior autonomia para a pessoa comparada por exemplo, uma intervenção ocupacional. Então, se a pessoa tivesse uma possibilidade de fazer uma intervenção ocupacional nela, ela poderia ter surtos, como as pessoas têm esquizofrenia há milênios, e aí ela passaria por um tempo em psicose, e depois ela conseguiria regressar meio que naturalmente. Existe essa tese, existe essa argumentação, inclusive que talvez os antipsicóticos possam induzir uma piora no longo prazo do próprio processo psicótico da pessoa. E uma parte desse argumento, realmente, eu vejo uma lógica nele. E aí faria o que com esse paciente durante o surto? Porque ele pode causar risco para ele mesmo e para outras pessoas. Então, esse argumento, ele tem um raciocínio que eu vejo um sentido nesse ponto. Não vejo no livro inteiro, mas nesse ponto eu vejo, por exemplo, um sentido. Mas eu não posso, a partir dessa conclusão de que existem problemas nos remédios atuais e de que uma terapia ocupacional é importante, é necessária, eu não posso partir para a conclusão de que esquizofrenia não existe. Ou de que a gente não pode usar esse instrumento remédio. Até porque se torna uma outra forma de imposição, né? Eu tô pegando a pessoa com a família, que não é minha família, chegando para eles e falando, olha, esse seu filho aqui que tá ouvindo vozes e delirando, ele tem que ficar aqui com vocês, tá? Inclusive, vai trabalhar de manhã, porque tem que pagar aluguel, sua filha tem escola amanhã, e tudo tá rodando, o mundo tá girando, e seu filho tá em surto psicótico e não é para dar remédio. Entra nesse conflito, que aí eu fico pirado. Que aí você poderia levar a pessoa para um CAPS, para um centro de atenção psicossocial, para receber um atendimento completo, mas ainda assim ela vai dormir em casa, né? Ainda assim ela vai estar na vizinhança, tem criança, tem animal, tem cachorro, tem vizinho. E você trabalhar com essa lógica é muito complicada. E entra numa pegada que aí as pessoas ficam falando de medicalização da vida. Eu também falo de medicalização da vida. Porque ela existe. Mas não é toda medicalização que é uma chapação mental. Tem medicalização que é tratamento, remédio para tratar. E é por isso que a gente fica nessa luta de não se prender a sintoma. Porque senão a gente fica dando uns remedinhos para quem não precisa. Dando um remedinho para quem não era para tomar. Então a gente tem que fazer esse caminho de sintoma, síndrome, doença. O que é doença? Aí fica complicado também. Não é tão simples. E falando sobre isso, quando a gente procura um médico, geralmente a gente está procurando a solução para alguma coisa com medicamento. Uhum. Você não espera que o médico vire para você e fala, ó, nós vamos curar isso daí com, sei lá, com meditação, né? E na psiquiatria, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por situações de falar, olha, você não precisa de remédio. Sim. E o paciente fica extremamente
incomodado, frustrado comigo. Sim. Mas né? isso aí, eu trouxe o bicudo aqui, o bicudo que era gastro, né? Ele é gastro ainda, ele não deixou de ser gastro. Ele também, assim, é complexo, porque todas as azias, dispepsias e problemas gástricos, assim, se a pessoa passar a se alimentar melhor, fizer exercício físico, meditar, fizer todo o trabalho dela, também Redução de estresse. ela para de ter. Ela para de ter. Se o diabético pegar e melhorar a alimentação dele, passar a se movimentar e fizer tudo, ele para de ter aquela glicose aumentada. Então, Exatamente. isso é uma medicina de estilo de vida, né? Isso é medicina de ponta, de qualidade, né? E aí traz, você consegue, vamos trazer o nosso patrocinador, que é a Cuidare, que ela é um, assim, vocês já ouviram falando da Cuidare aqui, porque eu entendo esses problemas todos que a gente está discutindo como sistêmicos dentro da saúde. A gente está num momento importante de conseguir realmente deixar as pessoas mais saudáveis. Nós temos mais recursos em saúde, mas parece que cada vez as pessoas estão mais doentes, de doenças crônicas, né? E a Cuidare ajuda muito, porque no aplicativo eu consigo organizar minhas informações de saúde, os remédios que eu tomo, o médico que eu fui, eu consigo organizar tudo isso para chegar num médico novo e passar rápido o histórico de saúde, né? Cuidar. E também cuidar do histórico de saúde dos filhos, cuidar do histórico de saúde dos pais. Então, eu entendo que toda essa conversa nossa de ter uma atenção para o diagnóstico, para o tratamento, o aplicativo da Cuidare facilita bastante, porque traz histórico de saúde, exame antigo, não se perde mais, não perco mais exame, não perco mais tomografia, não perco mais informação. Informação é saúde. E aí, inclusive, vamos voltar aqui, porque a Cuidare me lembrou de um fator, tem um autor que eu estou adorando ler, que se chama Nassir Gaemi. Ele é um psiquiatra americano, e aí ele tem uma atenção muito fina, muito detalhista, para esses conceitos estatísticos e de diagnóstico. O que é uma doença? O que não é uma doença? O que é transtorno? O que não é transtorno? E aí o Nassir Gaemi, ele traz um ponto muito importante, ele reforça, concordando com vários, né? Não é uma ideia dele, assim, não é uma ideia que ele teve sozinho, mas de como que é importante a gente observar o curso da doença. O curso dos sintomas. Prestar atenção na linha do tempo. Parece que a linha do tempo é a melhor forma da gente que está nesse escuro de falta de exame, de falta de laboratório, de falta de tomografia para ver depressão. Não consegue ver na depressão na tomografia. Mas se eu pego a história da pessoa e percebo que ela deprime todo ano. Todo ano ela deprime. Deprime uma vez, deprime outra vez, deprime outra vez, deprime de novo e não para. Esses ciclos ficam se repetindo. Eu consigo inferir, eu percebo que deve ter um processo de doença acontecendo ali embaixo. Então ali deve ter uma bipolaridade, tem um transtorno depressivo, tem alguma coisa que de verdade muda com remédio. Esse que é o grande ponto nosso, né? Nossa busca para esse evento, esse momento em que a gente consegue descobrir uma origem biológica da coisa e bater meio que o martelo e falar assim, olha só, não tem situação de vida que justifica você estar deprimido há 20 anos. Você não está deprimidinho, você não está triste, você não está descontente. Você tá sem dormir. Você está dormindo 12 horas por dia. Você não come direito. Você pensa em suicídio, seu pensamento está travado. Então tem algo muito biológico nesses casos, né? A gente percebe isso, né, Michelle, na Como prática. manter sem medicamento um paciente que você está descrevendo? Não tem como. Né? A gente muda a qualidade de vida do paciente, a gente muda todo um contexto familiar, porque também a família acaba adoecendo junto com o paciente. Porque a família percebe que a pessoa não está bem, tenta de várias formas ajudar, chegar junto, às vezes, né? Aquelas famílias muito presentes até. E
nada vai, as coisas não andam, não. Então, chega um momento que, opa, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, vamos procurar um profissional e vamos medicar esse paciente, vamos fazer com que ele fique melhor e muda vidas, assim, né? Eu trabalho bastante com canabidiol e eu vejo isso, assim, as pessoas têm muito medo da medicação porque veio de uma planta que foi demonizada Tocar e um tal. reggae pra tomar. E é impressionante como ela age, mudando vidas, assim, o paciente, eu vejo muito isso no Alzheimer, quando o paciente ele começa a ficar mais agressivo com a família, e de repente ele usa a medicação, ele volta amoroso, ele volta... Claro, a progressão da doença, isso a gente não vai conseguir parar. É uma doença progressiva, né? Mas a qualidade de vida da família e do paciente... não tem como a gente não entrar com medicações para isso. Né? A gente vai ajudar não só o paciente, mas um contexto inteiro familiar ali que está no cuidado daquele paciente, que não é fácil. A gente entende que não é fácil. Né? E tem o contrário também, aqueles pacientes que chegam cheios de sintomas. A gente fala, eu atendi esses dias uma paciente irritadíssima, emagreceu 10 quilos em 2 meses, assim, uma coisa muito intensa, suava muito. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui, vamos solicitar alguns exames, fazer um check-up. E aí? Ela estava com hipertiroidismo e ela queria medicação. Ela estava com hipertiroidismo. Uma delícia quando a gente acha uma coisa que não é psiquiátrica, e né? aí eu falei, opa, vamos tratar o hipertireoidismo, né? E aí depois ver o que sobra de sintomas pra gente saber se tem algum quadro psiquiátrico. Às aí vezes não tem quadro psiquiátrico nenhum. Isso é um bom exemplo. Não, você deu um exemplo ótimo, que eu acredito que ele amarra bem esse processo que a gente tá falando. Então, ela chegou, talvez ela estivesse ali, né? Hipertireoidismo ou hipotireoidismo? Hiper. Então, às vezes ela tá lá com o coração disparando, tá tensa. Ansiosérrima. Agitada, ansiosa, com medo de tudo, não dorme, tá toda pilhadíssima, né? Parece que tomou Red Bull 4 horas da manhã, quando hipertireoidismo pega assim. E aí, então você tinha, né? Então, você tinha ali na sua frente. Ela tava agitada, ansiosa. Irritada, sem dormir bem. Você podia olhar pra ela e falar assim, moça, eu vou te colocar um antidepressivo aqui pra você acalmar, você tá muito agitada. Ou eu poderia pensar num quadro de mania pra essa paciente, porque nunca foi assim, de repente tá irritada, tá... De uma hora pra outra tá desse jeito. Eu tive uma paciente com hipertireoidismo que começou a lavar a casa inteira, de tão agitada que ela tava. Aí você olha e você fala, opa, peraí, isso aqui... Então olha só os sintomas. Irritação, agitação, inquietude, insônia. Esses são sintomas, a listinha de sintomas. A gente olha isso e forma uma síndrome, que eu poderia colocar como uma síndrome maníaca. Então, a pessoa está com uma síndrome maníaca. Aí eu vou falar, quem tem síndrome maníaca é transtorno bipolar. Essa foi a ponte do erro. Essa teria sido a ponte do erro, que é eu supor, a partir da síndrome, qual é a doença, qual que é o problema em si. E é esse pulo que a gente precisa fugir. Porque, por exemplo, aí vem um outro ponto em que o DSM, ele é bem complicado. Não dá de defender. Eu até hoje não consegui fazer uma boa defesa, mas eu entendi a pegada já. Tem um sentido. O critério de depressão, episódio depressivo, se a gente pegar e ler, ele fica numa maluquice. Não tem sentido pra mim. Porque os critérios, eu separei, porque, assim... Então, você tem que ter duas coisas para ter depressão. Então, você está deprimido. Para falar assim, você está deprimido. Tem que estar com o humor para baixo, tristeza e perdendo prazer. Tem que ter essas duas coisas, pelo menos. Mas aí, peso. Você pode ter perda ou aumento de apetite. Então, você pode perder ou ganhar peso. Sono. Insônia ou hipersonia. Sono de mais, sono de menos. Agitação ou lentificação psicomotora. As duas coisas valem. Sentimento de culpa, aí a culpa pode ser culpa por estar doente. Isso eu achei engraçado, porque isso é totalmente cultural. Se ter culpa por estar doente, realmente, claro que pode ser sintoma, claro. Mas também pode ter a ver com o seu background familiar. Se as pessoas da sua família falam mal de quem está deprimido, você vai ter culpa por estar doente. E aí, automaticamente, você já fabrica um novo sintoma e você já entra num critério de uma condição médica, né? Então, você tem esses sintomas que são totalmente antagônicos
E se a gente fosse fazer uma análise combinatória, daria 256 formas de ter depressão. Então, por definição, o episódio depressivo, ele é uma síndrome. Isso que nós chamamos depressão. Ah, tá com depressão. É melhor ser encarado como uma síndrome. Ele não é o diagnóstico em si da doença, do processo que está acontecendo. Porque a pessoa chega deprimida pra gente, ela pode ter transtorno bipolar. Ela pode ter hipotiroidismo, a tireoide dela funcionando baixa. Ela pode ter baixa de vitamina B12. Então, quando eu falo, você está com depressão, esse é o primeiro passo para investigar o que está acontecendo com você. É um diagnóstico sindrômico, a depressão é uma síndrome, que pode ter várias causas. Lembra da síndrome gripal, que tinha Covid, influenza, tudo da tosse e espirro. E da mesma forma, transtorno bipolar, hipotiroidismo, vitamina B12 baixa, tudo dá tristeza e falta de interesse, e sono, e aumenta apetite, e faz tudo isso. Então, é importante ter esse ponto, é um awareness, assim, uma coisa que eu levanto de bandeira, de levar para as pessoas a percepção de que se o tratamento delas está agarrado nesses termos, ansiedade, depressão, insônia, pânico, crise, se está nesses termos genéricos, quer dizer que ainda não foi elucidado o que efetivamente está acontecendo. E às vezes ela está tomando um remédio para a síndrome dela. Então, o que a gente já viu, a gente já viu. Gente com vitamina B12 baixa tomando antidepressivo, era para estar tomando vitamina. Exatamente. Era É pra por isso tomar que a gente vitamina. faz reposição. Por isso faz evitar a reposição de vitamina B12. Tá com hipotiroidismo e tá tomando antidepressivo pro hipotiroidismo, não vai resolver. Tá na menopausa, em vez de estar fazendo reposição hormonal, tá tomando antidepressivo. Então, esse é um processo que aproxima a psiquiatria de uma medicina de melhor qualidade. Se a nossa intervenção é biológica, se a nossa intervenção é comprimido, é física, é metabólica, eu preciso pensar em termos metabólicos, físicos, biológicos e fugir ao máximo que eu conseguir. Às vezes eu não consigo, mas pelo menos eu tento fugir da subjetividade. Então eu ficar longe desses conceitos que trazem juízo de valor sobre como a pessoa se relaciona, sobre como a pessoa desempenha no trabalho, desempenha no colégio, como ela se relaciona com a família, pode ser fruto de uma família disfuncional e não da doença dela. Sabe um exemplo assim clássico disso é a depressão pós-parto. Eu Ai, vejo nossa. muitas mulheres sendo diagnosticadas com depressão pós-parto e, na verdade, quando você avalia a paciente, ela nada mais está numa sobrecarga absurda, porque ela não tem uma rede de apoio e ela tá ali com uma criança que não dorme, ela precisa amamentar. Gente, amamentação. As pessoas têm uma ideia de por que a mulher tá ali sentada, ela está relaxando. Tá descansando. A amamentação cansa muito, muito, deixa a gente exausta, parece que a gente correu uma maratona. Isso no início, obviamente, depois o seu corpo vai se adaptando àquela situação. Mas às vezes eu pego mulheres assim numa exaustão, porque não tem apoio às vezes do marido, ou não tem, sei lá, mãe, sogra por perto para uma rede de apoio, né, de cuidados com aquela criança. Ela não dorme, ela não consegue se alimentar direito, quiçá ir ao banheiro quando ela tem necessidades fisiológicas, que isso seria o mais natural possível. E aí trazem ela, olha, ela não tá dando conta de cuidar da criança, tá numa depressão, doutora. Não, eu não sinto... A família atrás, não, a gente fala, vamos ver se tá mesmo? Michele, né? se tem uma coisa que eu não me sinto bem de ficar explicando, o pessoal já pediu, faz conteúdo de depressão pós-parto, fala não sei o que de depressão pós-parto, vai dar uma palestra de depressão pós-parto. Eu nunca tive nem TPM na minha vida. Eu não sei o que é ter TPM. Eu vou dar opinião do que é ter filho, do que é ter parto. Como que eu vou conseguir medir? Aquela coisa da subjetividade, eu perco a minha régua do que é normal. Eu não consigo ter olhar, eu não consigo ter... Pra eu dizer assim, não, isso aqui passou da conta. Esse cansaço tá demais para um pós-parto. Se fosse um pouquinho menos, até que estava adequado. A partir daqui, aqui já começou a depressão.
eu, como homem, como você, talvez antes de ter filhos, a gente não tem esse parâmetro para avaliar uma depressão pós-parto. Não mesmo. Se eu vejo um caso de depressão pós-parto, eu faço questão, inclusive fico muito feliz que a gente esteja trabalhando juntos, de mandar para uma psiquiatra mulher que já teve filho. Não pode ser qualquer mulher, não. Tem que ser uma mulher que já teve filho, que já pariu, já deu de mamar, já fez tudo isso. Essa vai saber avaliar uma depressão pós-parto bem melhor do que eu, com certeza, né? É um desafio. Pois é. É um desafio. E assim, eu queria, a gente já tá encaminhando aqui pro final, o pessoal tá gritando com a gente, tá reclamando aqui, todo mundo bravo com a gente. e vamos tentar finalizar. Assim, eu entendo que esse episódio é a finalização da primeira temporada do Desaplanar. Então a gente falou sobre temas assim que são diferentes, ou buscando sempre esses ângulos que fogem dos planos mesmo, né? A gente falou de borderline, só que a gente falou de borderline de um jeito que pouca gente fala, né? O borderline sendo essa pessoa que sobreviveu a trauma e hoje sofre as consequências dos processos de formação da identidade que ela teve. A gente falou de relação corpo e mente, mas não fala corpo e mente, parece que é uma coisa meio esotérica. Não, a gente falou de uma forma totalmente médica, técnica, muito legal, ficou uma conversa muito boa. Depois a gente falou de trauma com a Ruby Amar, que faz tratamento de EMDR, de dessensibilização de trauma, né? Trauma é uma ferida que pode ser sarada, mas é complicado de sarar. Depois veio a Camila, que a gente falou de medicina do estilo de vida. Então, eu entendo que bate até com muito que você trouxe aqui, né? De como o estilo de vida causa doenças e como o estilo de vida também cura. Aí nós dois falamos de TDAH depois e hoje estamos aqui. Eu gostei desse desenho, não tive essa... Não foi calculado esse encerramento aqui, mas eu adorei porque ele traz uma finalização para essa temporada legal. Né? Uma finalização legal para essa temporada. E aí eu queria uma mensagem sua eu acho que mais para as pessoas mesmo. Não acho que isso aqui é tanto para profissionais agora, essa conversa. É mais para as pessoas de como que elas lidam, como que a gente lida com esse conceito de ter um diagnóstico. Sabe, eu tenho um diagnóstico. Sabe, eu tenho um diagnóstico, tenho TDAH, tenho transtorno de ansiedade. O que eu faço com essa informação? Eu acho que eu acabei falando até na outra, assim. Uhum. O diagnóstico não define ninguém, né? Então, quando a gente fala assim, a pessoa tem pressão alta, isso não define caráter, isso não define o jeito que a pessoa pensa, isso não define crenças, isso, né, vai fazer com que ela tenha que se preocupar em tomar uma medicação específica para aquilo, para controlar a pressão dela e não ter consequências. Então, o diagnóstico, ele faz parte da vida, ele não é a vida. Uhum. Né? Ele não tem que determinar nada da pessoa. Então, quando a gente dá um diagnóstico para o paciente, às vezes ele recebe isso como assim, um diagnóstico fatality, assim, né? Agora não tenho mais vida, eu vou funcionar a partir disso agora. Não, você é muito mais do que um diagnóstico. Né? Você tem um diagnóstico em si que precisa ser ali tratado com cuidado, com carinho, com atenção, mas você é uma pessoa, né? Então, isso faz parte da sua vida, mas isso não é a sua vida. Uhum. Então, a gente é muito mais do que um diagnóstico. A gente funciona muito além do diagnóstico. Legal. Eu entendo que, assim, a gente acaba recebendo muita pergunta sobre muitos diagnósticos. Diagnósticos novos, vamos colocar dessa forma, ou diagnósticos diferentes, né? Então, Burnout. A gente teve diagnóstico, teve essa época da reportagem do Fantástico de TDI, transtorno dissociativo de identidade. Agora tem o burnout, né? São diagnósticos que eles vão surgindo, que eles existem. O burnout, principalmente, eu acho que é um ótimo exemplo do burnout, porque burnout não é uma doença. Burnout é uma fadiga. Burnout é um estresse, é você se queimar. Burnout é tradução disso, né? Se queimar é você ser tipo um fósforo que pegou fogo até o final, sabe? É que você é aquela vela que secou e apagou, você não aguenta mais. Burnout, você entrou em burnout, você entrou em estafa. Você está numa rotina que é tóxica para um ser humano viver, e aí você tem isso. E talvez você tenha uma tendência, uma facilidade de deprimir, porque você tem transtorno bipolar e nem sabe.
Ou sua família também tem depressões recorrentes e você não percebeu. E aí você pega, e como você adoeceu num contexto de trabalho, você vai dar um nome novo. Ah, peraí, é o que eu tive burnout. Então você teve um diagnóstico novo, um conceito novo, que se você parar para ler o que é burnout, você vai se encaixar em burnout. E você vai se encaixar em síndrome das pernas inquietas, e síndrome do pensamento acelerado, e síndrome de Peter Pan, e síndrome de não sei o quê. E você vai ficar achando esses nomezinhos, vai ficar achando eles. Mas isso não quer dizer que eles necessariamente têm um processo metabólico, biológico específico por trás. Eles são apresentações, ora, de processos normais do ser humano que está colocado em situações inóspitas para viver. Não era para ninguém viver dessa forma. Não era para ninguém ter que dormir essa quantidade pouca de horas do dia, com luz, com desrespeito ao ciclo biológico, desrespeito ao ciclo menstrual da mulher. A gente tem uma estrutura adoecedora no próprio funcionamento da nossa sociedade. Então, isso gera doença, isso faz a pessoa ficar doente. E, por outro lado, também existem algumas questões que são realmente muito biológicas, mas elas não têm uma lista tão grande, elas não aumentam de um dia para o outro, você não cria. O transtorno bipolar, ele existe desde a Grécia Antiga, esquizofrenia também tem desde a Grécia Antiga. Burnout tem desde que fizeram o nome burnout, aí passou a existir, plim, criei, descobri. Não tem como, não é possível. A própria natureza das doenças psiquiátricas não permite que elas existam que nem Covid, sabe? Não tem como sofrer uma mutação e aparecer uma nova, é muito complicado. Então, o trabalho que a gente faz, que eu tenho buscado fazer dentro da internet, é de elucidar justamente a natureza desses diagnósticos, de mostrar que não necessariamente eles são doenças novas, que se identificar com eles, que você ter o diagnóstico pode ser um alívio. Pode ser um alívio, pode trazer pode resolver muita coisa. Mas isso também é porque a gente passou a validar o sofrimento humano se tiver um CID. Se eu não tenho CID, eu não estou sofrendo de verdade. Na hora em que eu tenho CID, minha família me acolhe. Na hora em que eu tomo um remédio, todo mundo respeita. Na hora que eu tenho um CID, o colégio realmente faz o papel de educar, de ser pedagógico, de adaptar o plano de ensino a mim. Mas para eu fazer isso, eu tenho que ir numa psicopedagoga, ela tem que laudar. Então, o sistema de saúde ele passa a entrar na trama de validação do sofrimento humano. E aí que não deveria ser dessa forma. A gente poderia só validar o sofrimento das pessoas com empatia. São outras pessoas. Elas estão inóspitas, estão numa situação inóspita, elas estão sofrendo, elas estão com medo, elas estão se sentindo mal na hora da prova. Eu posso me perguntar se essa prova ela é adequada para seres humanos normais fazerem, ou se ela pressiona para além do natural que nós deveríamos tolerar. E, ao mesmo tempo, quando eu também sofro, eu preciso ficar atento à minha carga genética. Então, toda essa conversa de biologia e o que está acontecendo e o ambiente é uma nova camada, que eu entendo que a revolução da saúde mental vem daí. Da gente realmente conseguir versar sobre esses assuntos. Eu vi uma palestra de um dos diretores lá do John Hopkins, do Hospital Americano, muito importante, falando sobre essa tendência do DSM-6. Então, o DSM-6 talvez, vamos ver, talvez englobe essa percepção de questões que são doença, do que é comportamento, do que é um processo mais social ou não. Então, existe essa busca dentro da psiquiatria, dentro de quem elabora isso aí, para tentar trazer luz, trazer clareza e separar, porque a gente está num momento realmente meio contraprodutivo para o entendimento das pessoas. As pessoas estão perdidas porque a nossa classificação ela precisa ser melhorada. E eu espero que consiga melhorar, eu espero ver isso acontecer. Se a gente não ver, a gente vai estar aqui falando até o fim. Né? Uma boa finalização. Né? Esperança, olha só, tem esperança. Tem luz no fim do túnel. Não é só a gente que tá falando isso, tem mais gente criticando. O mundo inteiro tá tendo opiniões. O DSM é uma construção. E a psiquiatria toda é uma construção, né? E é isso, acho que eu me empolguei, falei bastante nesse final, né? Tô emocionado de estar terminando essa primeira temporada. E assim a gente se despede. Nós temos Instagram do Desaplanar, então as pessoas podem encontrar trechos desse episódio lá, podem ver outros trechos do episódio também.
Tem o meu Instagram, que é o Manuel Vicente, ou ponto Manuel Vicente, e tem o seu, né, Michele? Qual que é o seu Instagram mesmo? Doutora Michele Zandonato. Doutora Michele Zandonato. E se você for no Instagram do Desaplanar, vai ter nós dois linkados lá, você pode achar a gente. E curta, comente, interaja com esse podcast, onde quer que você esteja vendo, estiver vendo no YouTube, interage aqui, compartilha, manda para quem você quer que consiga desaplanar dos conceitos de saúde mental, porque isso facilita a chegar a mais pessoas e é muito legal atingir mais pessoas com essas conversas que fogem dos planos. Então, ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.